Shalom, Aleichem, Aleichem, Shalom, Burrim, Rabuim. Sejam bem-vindos à primeira aula do nosso curso de hebraico bíblico. Nós, nesta primeira aula, estaremos aqui trabalhando primeiramente a construção do pensamento semita, sendo mais específico, hebraico, pois esta é uma das formas que encontramos para tentar minimizar as dificuldades do aprendizado da língua hebraica. A língua ficou conhecida ao longo dos séculos como Lashon HaKodesh, língua sagrada, língua santa. Como os antigos semitas pensavam, é importante até para também tentarmos diminuir a questão do choque cultural, porque vamos aprender que os antigos semitas eles tinham uma forma distinta de escrever o seu alfabeto. Então é interessante aprender primeiro como eles pensavam, para tentarmos diminuir esse choque cultural e facilitar também a nossa forma de aprendizagem da língua hebraica. Então, entendendo a construção do pensamento semítico, estaremos aprendendo também a entender os pormenores da cultura. Então é fundamental entender a cultura, entender a forma com que eles pensavam, como construíam o seu pensamento, não é? Discutiremos sobre a importância de estudarmos as línguas bíblicas, Antigo Testamento, hebraico e aramaico, Novo Testamento, o grego koiné, o grego comum, popular. Podemos afirmar que a Bíblia é essencialmente hebraica. Será que você tem dúvida disto? Acredito que não. Apesar de Novo Testamento ter sido escrito em grego e haver uma influência grega em seu estilo, o pano de fundo é essencialmente hebraico. Os seus escritores, com exceção Lucas, são hebreus. A cultura, a religião e as tradições são hebraicas e os conceitos são hebraicos. Então, apesar das mentes, não é? Apesar de mãos, não é? Escreverem em grego, mas as mentes, não é? Eram de fato mentes hebraicas. Mesmo quando os lábios falaram e as mãos escreveram em grego, mas as mentes eram mentes hebraicas. Isso vai de fato ser reverberado através da própria construção da redação do texto canônico do Novo Testamento. Essa predominância do pensamento semítico, a influência dos paralelismos, que é fruto da poesia hebraica, a título de ilustração nos evangelhos, não é? De acordo com o Leandro Quadros. Então, a construção do pensamento semita antigo hebraico, no idioma hebraico antigo, as ideias eram muito mais concretas do que abstratas. Ou seja, o concretismo
exercia um papel de fundamental importância na construção do pensamento semita antigo. Toda forma de associar, de relacionar algo, mesmo sendo coisas abstratas, como o próprio sentimento, era pautado esse processo da associação a partir de coisas concretas. Então, o concretismo era algo marcante nesta construção do pensamento semita antigo. Então, até conceitos abstratos como sentimentos costumavam ser associados a algo concreto, não é? Isso está presente nos Salmos, por exemplo. Não é? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Concretismo, coração. Está falando de sentimento. Em hebraico a palavra ira, não é? Lá em Êxodo capítulo 4 e 14, que no hebraico é af. A mesma palavra, a mesma que é usada para nariz, ou seja, a mesma raiz que é usada para ira, lá em Êxodo 4 e 14, é dito o seguinte: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Então aí a expressão ira, no hebraico é af, ela possui a mesma raiz, não é? Usada para nariz ou narinas em Jó 40 e 24, que diz: poder-lo-ia porventura caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Então, nariz aí tem essa mesma conotação no que diz respeito à raiz do termo ira. Então, qual é a associação de ira para com o nariz? Não é? Eu costumo dizer o seguinte: quando acontece algo que a pessoa fica, de certa forma, estressada, algumas pessoas externam o sentimento, descontentamento, a raiva, através da própria expressão, não é? Visual. O nariz fica um tanto quanto como se estivesse meio avermelhado. Então é uma forma de externar o sentimento. Então é essa ligação de ira ou de raiva para nariz dentro da questão do concretismo semítico. Porque quando a pessoa está irado, não é? O nariz fica aqui ofegante, externando o sentimento de raiva ou de ira. Então, é essa associação com essa questão do concretismo presente na construção do pensamento semita antigo. O outro exemplo do concretismo hebraico é a palavra fé, emuná, Abacuque 2 e 4, que em vez de significar apenas crença ou aceitação mental, que é uma concepção abstrata dos gregos, no idioma grego, no idioma ou no pensamento semítico, a palavra fé, emuná, pode então retratar o conceito de confiança. Isso é demonstrado na expressão de Isaías 22 e 23, que versa o seguinte: e fixá-lo-ei como a um prego num lugar firme, e será como um tronco de honra para a casa de seu pai. Então, emuná, não é?
traz a ideia de algo que é fincado ao chão, como tipo de uma estaca. Então, firmeza, confiança, é essa associação que nós temos no idioma semítico. Então, levando a ideia de confiança a algo concreto que é uma estaca fincada ao chão. Então, é essa relação, mesmo de coisas abstratas a partir do concreto. Expressa também, não é? Qualidades como firmeza, fidelidade, estabilidade, como uma estaca fincada no chão. Isaías 22, 23, a palavra firme vem do verbo aman, a mesma raiz de emuná. Outra característica da construção do pensamento semita antigo é o chamado dinamismo. O dinamismo ele era de fato refletido, retratado. Os hebreus eram um povo extremamente dinâmico e o próprio idioma vai de fato denotar isso. Veja, a propósito, a questão da sintaxe hebraica, não é? Veja esse exemplo aqui na língua portuguesa. Obedeceu Abrão a seu pai. Comumente, a nossa sintaxe portuguesa vai apresentar o seguinte: o nome, o sujeito e depois o verbo. Na sintaxe hebraica é justamente o contrário disto. Comumente encontramos primeiro o verbo e depois o sujeito, como aqui nós temos aqui neste exemplo. Obedeceu Abrão a seu pai. A primeira frase que nós encontramos no primeiro livro da nossa Bíblia. No princípio, criou Deus. Criou verbo, Deus sujeito. E depois nós temos então o complemento do verbo. Os céus e a terra. Esse tipo de ênfase no verbo sugere que os hebreus eram um povo centrado na ação. Então, primeiro o verbo fala de ação. Vai denotar esse dinamismo presente na cultura, no pensamento do homem semita antigo. Até os substantivos, que para nós não implicam necessariamente numa ação, na língua hebraica antiga envolvia algum movimento. Então, o substantivo como presente, que não traz na nossa cultura a ideia de movimento, a ideia de ação. Ou o mesmo termo, o substantivo bênção, que vem do hebraico berachá. Gênesis capítulo 33 e 11. Por exemplo, vem da raiz o betiresh e o raf, abençoar, do verbo abençoar. Ou ajoelhar. Então, ajoelhar é a ideia de movimento. E pode significar uma possível referência ao antigo costume de, ao dar um presente, se ajoelhar. Então, sempre a ideia de dinamismo. Para os hebreus, havia uma íntima relação entre o que se fala e o que se faz. Entendia-se que a palavra de um homem devia corresponder às suas ações. Aliás, o vocábulo, o termo palavra, que no hebraico é davar, pode significar também coisa ou atos. Então, palavra não era meramente expressões, aquilo que tange ao campo da oralidade, mas também estava relacionado a coisa ou a atos, concretismo, mais uma vez presente. Logo, na mentalidade hebraica, dizer algo e não agir de acordo implicava mentira, falsidade.
Outra característica da construção do pensamento semita antigo diz respeito à descrição funcional e pessoal. O que isso quer dizer? Na cosmovisão hebraica, a função, a finalidade e a utilidade dos objetos eram mais importantes do que a forma ou aparência. Então, função, finalidade, mais importante do que a própria estética. Talvez por isso os elogios de Salomão à sua amada no livro de Cantares, não é? Tenha sons estranhos aos nossos ouvidos. Cantares 7:2, que versa o seguinte: o teu ventre é um monte de trigo. Se a gente tentar colocar essa assertiva ao nosso contexto cultural ocidental, a gente pode até ter uma concepção de que essa é uma expressão um tanto quanto indelicada para se dirigir principalmente a uma mulher. Mas, dentro da cultura, dentro daquela concepção semita antiga dos hebreus, o sentido de o ventre ser comparado com um monte de trigo é falar de fertilidade, de abundância, de abastecimento. Então, de fato, era um elogio e não se utilizar de palavras depreciativas. Não trata-se disso. Então, mais uma vez, a presença do concretismo, tendo aí a concepção, a ideia de mostrar que a função, a finalidade sobressaía o visual, a estética. Outra característica ainda do pensamento, na construção do pensamento semita, de respeito ao funcional e pessoal. Então, além de funcional, o objeto era descrito de acordo com a relação dele com a pessoa. Então, a relação do objeto com o seu possuidor. Ao descrever um dia ensolarado, em vez de afirmar o dia está lindo, um hebreu talvez dissesse o sol aquece o meu rosto. Então, relação funcional de respeito à questão de aquecer e pessoal porque o meu rosto. Isso ajuda a explicar a declaração de Davi lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Isso até está, de certa forma, quebrando um paradigma, porque na cultura semita, antiga, comumente prevalecia o sentimento de coletividade. Mas aqui nesse Salmo, Davi, ele de fato externa esta relação pessoal com o seu Senhor, com Adonai, com Yahvé, com Hashem, ao dizer que ele é o meu pastor, não o nosso pastor. Fala que é meu pastor. Então, a íntima relação dele com o Eterno. Conhecimento prático é uma outra ideia que nós encontramos dentro da cultura semita antiga. Para os hebreus, no entanto, o conhecimento era essencialmente prático, não era aquele conhecimento teórico, era mais prático. Conhecer era principalmente experimentar, envolver-se com o objeto de estudo.
A palavra hebraica yadá, que expressa a ideia de conhecimento, é utilizada também para expressar a dinâmica do relacionamento conjugal. Então, vamos encontrar várias expressões como: e Caim conheceu a sua mulher, e Adão conheceu a Eva. Esse conhecer tem uma conotação com relações sexuais dentro desse contexto. Então, mais uma vez, a dinâmica do concretismo dentro da cultura. E até de forma figurativa, o relacionamento entre Deus e os seres humanos. Lá no Salmo 16, verso 11, Jeremias 9, 23 e 24, Oséias 8 e 2. Depois você pode conferir. Na mentalidade hebraica, conhecer significa conviver com. O conhecimento não consiste em observar e analisar o objeto. O conhecimento não está voltado para práticas contemplativas. Ele é o resultado da experiência, de uma caminhada com alguém. Salmo 95, verso 10, implica um compromisso pessoal com o objeto ou a pessoa a ser conhecida. Vamos falar na próxima aula sobre por que estudar as línguas bíblicas. Lehi Traot Shalom.